Fala, fogueteiros! Uma coisa que a galera tá pedindo muito é como que você coloca o seu aplicativo para iOS, para o seu aplicativo rodar em iPhone. Existe uma solução que é muito interessante, que se chama WPA, que seria um tipo de aplicativo progressivo em que você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você tem um aplicativo de fato, que vai ficar lá na tela inicial do seu usuário, e ao mesmo tempo você não tem a necessidade, por exemplo, de pagar uma conta de desenvolvedor para a Apple, que custa mais de R$ 550 por ano, e você não vai ter todas as limitações que esse tipo de aplicativo tem. Eu vou te mostrar nessa aula como que você cria um aplicativo PWA, ou seja, um aplicativo para servir tanto para iPhone quanto para Android, uma coisa só, um desenvolvimento só, uma vertical só, não precisa se preocupar em ter que fazer do iOS, agora vou ter que fazer do Android. Meu Deus, socorro! É isso aí, fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Robson Oliveira. Se inscreva aí se você quer saber mais sobre como criar aplicativos e sites utilizando inteligência artificial 100%, tá bom? Bom, basicamente é o seguinte, o PWA, diferente do aplicativo nativo, ele tem algumas configurações interessantes. A maior delas seria justamente o acesso aos sensores, que é uma coisa que você não tem. Por exemplo, se você utilizar apenas o Web App. NFC já é uma coisa mais difícil, né? Dependendo do tipo de sensor, já é mais difícil. Mas, por exemplo, você quer um Maps, aplicativo que tem alguma relação com Maps, que precisa de geolocalização, o WPA funciona. Entendeu? O aplicativo que precisa puxar coisa na agenda, o aplicativo precisa de acessar a câmera e outras coisas, você consegue com o WPA, por exemplo, de uma forma muito mais fácil, nativa, do que com apenas o Web App. Então, basicamente, eu estou aqui com o meu aplicativo, eu vou então clicar aqui em fazer download, vou baixar aí. Robson, eu não sei como fazer aplicativo, como é que eu faço o meu aplicativo? Eu vou deixar uma aula aqui em cima onde eu explico como que você faz, passo a passo, é bem tranquilo. Aí terminou, finalizou aqui. Vamos então fazer o download dele para nós criarmos o nosso PWA. Lembrando o seguinte, esse meu aplicativo aqui, ele já está com as configurações de Cloud Binding, ele já tem banco de dados, ele já tem todas as informações. Só para não esquecer, Cloud Binding basicamente é quando você coloca o seu aplicativo lá dentro do Google para que você gere, por exemplo, uma chave API e você possa, por exemplo, com essa chave API, fazer a geração de inteligência artificial dentro do seu aplicativo. Com essa conta de Cloud Binding, você consegue fazer o que a gente chama de implementação, né? Que seria o deploy. Só que agora eu vou ensinar de uma outra forma onde nós vamos baixar esse aplicativo. Nós vamos fazer o deploy dele utilizando uma outra ferramenta, que aí no caso é a Vercel com mais o GitHub, que nós vamos utilizar aí o Antigravity, tá bom? Nesse caso, eu vou então baixar aqui esse arquivo, ele vai fazer o download de um arquivo e eu vou salvar isso aqui em alguma pasta no meu computador. Nesse aplicativo, então, eu vou fazer aqui a extração da minha pasta, vou extrair tudo para o meu computador, seja ele em Windows, seja ele em Mac. Então, eu vou ter aqui uma pasta e vai ser a partir dessa pasta que nós vamos justamente criar o nosso PWA. Vou começar por onde? Vou então vir aqui no Antigravity. Robson, como que eu faço para poder instalar o Antigravity? Eu vou dar um zoom aqui. Essa é a parte mais interessante. Se você quiser, eu vou deixar o link do Antigravity aqui embaixo e também tem um vídeo aqui onde eu vou ensinar para você como que você faz aí essa questão, como que você cria basicamente um aplicativo desse tipo. Vou clicar aqui então em Open Folder, é bastante simples, vou lá nos meus aplicativos e vou trazer aqui a pasta do meu aplicativo. Nesse caso eu seleciono de fato a pasta mesmo, LandMaker Hub, nesse caso aqui, e ele vai trazer para a gente os arquivos originais. Aí eu tenho um prompt que eu vou pedir para colocar aqui, no caso à direita. Se o seu não tiver o agente, é só você clicar aqui para você colocar o agente. Então, por exemplo, meu agente não aparece. E aí, aqui em cima, você tem alguns layouts. Vou aproximar mais aqui. Você clica nesse aqui, ó, que seria o Toggle Agent, que é muito importante que você tenha aí o seu agente aparecendo. Então, desse lado de cá, nós vamos fazer os nossos primeiros pedidos. E é bastante simples. Eu tenho um prompt aqui, ele vai ficar aqui embaixo para você, e ele funciona da seguinte maneira. Altere o arquivo index para apontar os caminhos corretamente para o meu arquivo PWA. Desculpa. Configure este projeto para um PWA completo, incluindo o arquivo manifest.json, ícones e incluindo na pasta public os arquivos manifest corretos. Nesse caso, o PWA ele pede para que você traga, no caso, o caminho que ele pede, seria justamente o caminho da pasta public, correto? Porque aqui não tem uma pasta public, mas ele vai criar essa pasta para que ele ache depois aí os arquivos corretamente para a gente. E aí você tem duas coisas aqui para você ficar muito atento e que são essenciais, é crucial. Porque quando ele está criando aqui o código para você, é perigoso dele criar um código totalmente nada a ver, uma coisa bizarra. Então você vai ter que colocar o seu e-mail. E aí, como é que você faz aqui? Como no outro vídeo eu já expliquei, basicamente você precisa conectar aqui a sua conta do Google para que você tenha justamente o acesso ao agente. Se você não tiver, por exemplo, a sua conta do Google, você não consegue usar o agente, que tem que estar conectado com alguma conta do Google. Antigravity funcionar. E aí, o detalhe é, daqui a pouco a gente vai selecionar a nossa conta do GitHub. Porém, se você não tiver configurado o seu e-mail, ele vai criar um e-mail totalmente nada a ver e depois subir uma confusão. Então, faz o seguinte.
Ó, eu coloco assim, ó, preciso que este seja o ícone do meu aplicativo. Aí, nesse caso, eu também tenho que trazer aqui um arquivo de ícone, que seria um arquivo JSON. Podemos fazer isso depois, mas também podemos fazer agora. Eu vou trazer o arquivo JSON aqui. Desculpa, arquivo JSON não, o arquivo SVG. Olha o foguete. E aí, com esse arquivo SVG, você vai, então, colocar aqui. Vou trazer ele aqui também. Então, para não restar dúvidas, eu trouxe aqui justamente um arquivo SVG. Aí vocês perguntam, Robson, mas como que eu faço um SVG? Vou deixar uma aula aqui embaixo, onde eu explico para você o que você faz aí a logo do seu... Enfim, como é que você faz uma logo com inteligência artificial e dá um ensino a fazer um SVG. Você tem que ter um SVG necessariamente, tá? Você também pode colocar uma imagem JPEG, porque serve como ícone, mas assim, eu vou colocar o SVG aqui mesmo, porque eu dou mais certeza para ele. No caso, ele tem que embalar isso aqui como ícone do meu aplicativo. Caso isso aqui não for necessário, eu tenho que colocar um fundo também, enfim. E às vezes pode ser necessário. Adicione ao contexto do app, inclusive ao contexto do favicon do navegador. Favicon seria aquela informação que fica no topo do navegador, que é o desenhozinho ali que fica do lado do nome do seu aplicativo, por exemplo. Logo a seguir, configure o código para que este seja o e-mail do meu código que estará conectado à conta correta do GitHub, para que o Git seja 100% correto. Aí eu coloquei o meu e-mail aqui. Não me pergunte por que é desse jeito, eu adolescente, estou bem em cima da informação aqui, né? E aí, eu vou então clicar aqui em Send. Ah, e um detalhe. Você seleciona aqui também ó, o modelo. Nesse caso, o meu modelo Gemini Flash eu já usei 100%. O Sonnet 4.65, que é do Cloud, eu também usei 100%. Então, nesse caso, estou utilizando aqui o Gemini Pro 3.1, porque existe um limite aqui para os modelos. E eu já bati essa cota, porque eu utilizo muito o antigo, ele é muito bom. E aí, depois disso, você coloca aqui em Generating, e agora começa o processo. E é bastante simples. Conforme ele for fazendo o processo, ele vai te perguntando coisas. Então, pode fazer tal coisa, Robson? Pode. Pode fazer isso? Pode. Pode fazer aquilo? Pode. Aqui, ó, por exemplo, já tem um Run aqui, que é um botão azul. Nesse caso, ele está perguntando se pode rodar o comando. Que nesse caso, ele coloca os comandos aqui, coloca em Run. E assim você vai. Eu já falei isso outras vezes, quando eu mostrei o Anticraft aqui. Você vai sucessivamente fazendo aí, para que você tenha as transformações corretas aqui nos seus componentes. Depois que a gente fizer isso, assim que toda vez que aparece alguma informação aqui, eu vou clicando em Run, em OK, em Aceito, isso mesmo. Assim que terminar aqui, eu já volto aqui para você, para a gente continuar o processo. Te fazer um convite. Eu estou lançando o Mestre dos Aplicativos com IA, que é o meu treinamento, onde eu vou te pegar pela mão para te ensinar isso e muitas outras técnicas. Muitas coisas incríveis. A galera tem perguntado muito como que coloca gateway de pagamentos, como que você faz toda a questão dos esquemas de segurança para os aplicativos. E eu falei, eu preciso ensinar isso. Estou ensinando você a construir justamente um aplicativo desse tipo aqui, extremamente funcional, com um sistema interno de pagamentos, em que a pessoa vai lá no gateway de pagamentos, faz o pagamento, tem acesso ao curso, tá uma coisa assim, tá incrível, tá muito bom. Eu acho que então pode ser muito interessante você aí dar uma chance de conhecer o Mestre dos Aplicativos com IA. Ele vai ficar disponível também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. E aí, nesse caso, ele traz aqui pra gente um relatório, configurei isso, fiz isso e aquilo. No caso, diz ele assim que o arquivo ícone SVG não tava certo. Não, mas que mentira. Nossa. Claro que tava certo, meu filho, eu coloquei o arquivo lá. Mas tudo bem, depois a gente pode fazer essa mudança, não tem problema. O que importa pra gente, na verdade, é ter principalmente os arquivos aqui, ó. E aí, nesse caso, eu vou aumentar aqui para você ver que aqui você tem, dentro da pasta Public, os arquivos principais que nós queríamos, ícone, manifest, por aí vai. E aí ele tem aqui justamente as tasks, que foi o que ele fez. Agora nós precisamos conectar isso com o nosso GitHub. Como é que nós vamos fazer isso? É muito simples. Primeiro de tudo que você precisa ter uma conta no GitHub. Se você não tiver, você vai criar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou acessar aqui, por exemplo, o GitHub. Este é o meu GitHub, onde eu já tenho aqui os meus repositórios, tá? Criou a sua conta no GitHub. É ideal que essa conta seja criada no próprio Google, na conta do próprio Google, ou pelo menos no próprio e-mail que você está utilizando. Que nesse caso eu já coloquei o meu e-mail aqui, e é justamente a partir desse e-mail que a gente tem que ter para que as coisas conversem, tá? E aí, com isso, aqui do lado, ó, você tem o controle do código-fonte. Tá vendo do lado esquerdo aqui? Você clica nele. Que aí, nesse caso, ó, a pasta atualmente aberta não tem um repositório Git. O que significa isso? Ele não tem como puxar essa informação de nenhum lugar. Tô bem em cima aqui. E ele precisa puxar isso de algum lugar. De onde que ele vai puxar? Ele tem que puxar do seu Anticraft e jogar ele lá no GitHub, né? Empurrar, ou seja, fazer Git. Porque na hora que você fizer as atualizações aqui, o ideal, pelo menos, é que ele faça as alterações em tempo real para que depois você tenha essas informações possivelmente salvas ali na sua nuvem, enfim, para que, por exemplo, você possa fazer o deploy na Vercel. Então, vou clicar aqui em iniciar repositório e aí ele vai me perguntar qual que é a conta. E é aqui que a gente vai fazer as configurações justamente para confirmar, porque no caso aqui já está confirmado, mas tudo bem. Se você não tiver, é importante que você faça justamente essa conexão aí. No meu aqui ele não vai aparecer porque eu já fiz isso. Mas, basicamente, quando você clicar aqui em publicar em GitHub,
ele vai abrir a janela para você conectar o seu GitHub. Então, se você estiver fazendo isso pela primeira vez, que eu imagino que possa ser o caso, você coloca ali. Ele vai então abrir o GitHub para que você faça aí essa conexão. Nesse caso aqui, ó, ele já está criando para mim um repositório. Então, nesse caso, ele tem aqui o nome LandMaker Hub, pode ser mesmo, não tem problema. E aí, ele vai publicar no GitHub privado ou publicar no GitHub público. No meu caso aqui vai ser privado mesmo, porque estou numa pasta privada, não quero que as pessoas tenham acesso. Então, é isso mesmo. Ele então vai fazer que é o publish, mostrou um erro, é interessante que tenha erro. Não é possível efetuar push para os repos para o remoto. A gente executar pull primeiro para integrar as alterações. Existe uma forma de você fazer isso diretamente pelo seu terminal, mas para não complicar ainda mais a sua cabeça, é mais fácil fazer o seguinte, você vai copiar isso aqui, ó, porque geralmente ele está te dando aqui um log de erro, tá? Então, há um erro, ele mesmo copia aqui, eu adoro essa parte. Você coloca aqui, ó, esses dois erros, fala assim, ó, resolva estes erros. Na verdade, é mais fácil copiar tudo. Copia tudo, porque no caso você tem um terceiro aqui em cima, que é um git pull. Esses git pull aqui, tudo isso serve para você fazer justamente a conexão entre a sua pasta e o GitHub, por exemplo. Então aqui eu vou falar o seguinte, olha, resolva estes erros e rode os comandos exigidos ali. Por que eu estou pedindo isso? Porque no caso agora ele vai resolver o problema que não está conseguindo fazer essa conexão no GitHub, que às vezes acontece. E ao mesmo tempo eu vou pedir para ele rodar os comandos, que são justamente esses comandos que vão jogar o meu documento lá dentro. Só que eu prefiro fazer tudo aqui dentro, porque fica um pouco mais centralizado. Eu não tenho que ficar saindo e abrindo terminal e coloca isso no terminal e faz aquilo, que é até difícil de explicar também, sem que você fique perdido. Então é mais interessante que você faça tudo diretamente aqui pelo próprio Antigraft, beleza? Agora não tem nada aqui, significa o quê? Significa que a informação foi lá para o GitHub. Como é que a gente confirma isso? Indo, obviamente, no GitHub. Então aqui eu vou atualizar aqui a página, ó. Estou aqui dentro da LandMaker Hub e os meus arquivos já estão aqui. Coisa linda, hein? Então tá, quando eu tenho em public aqui, eu tenho os meus arquivos do manifest, o ícone e tudo mais, para que nós tenhamos os nossos arquivos, né, da forma correta. Quando eu entro, inclusive, aqui no meu arquivo index.html, ele tem aquele caminho que ele falou que ele iria fazer para a gente, que seria o arquivo manifest, que é o que nós queríamos aqui. Que é justamente esse arquivo que vai fazer com que nós tenhamos essa possibilidade de ter o nosso PWA corretamente feito. Agora, com essas informações aqui no GitHub, eu vou ir lá na Vercel para que nós tenhamos o nosso deploy. Então, eu já tenho um vídeo aqui onde eu ensino você a usar a Vercel, por exemplo, que aí eu vou deixar aqui nos cards, em que eu ensino você a fazer a Vercel de um outro caminho, né? Mas, enfim, é tão possível quanto, o importante é. Chegou no GitHub, chegou aí na Vercel. Então, aqui nos nossos projetos, nós vamos adicionar um novo projeto. Nesse caso, o nome desse projeto vai ser LandMaker. Nesse caso, ele vai pedir para eu importar justamente o Git aqui. Nesse caso, eu vou selecionar justamente o LandMaker Hub, tá bom? Para que eu faça o deploy correto. Eu vou selecionar aqui. Ele vai fazer algumas perguntas. É Git mesmo? Root Director. E aí, você vai clicar aqui em Deploy. Eu sempre digo que é muito interessante quando acontecem alguns erros. E aí, aconteceram alguns erros aqui, tá? Copiei, então, esses erros aqui e joguei lá na minha inteligência artificial, nesse caso, no Gemini. Ele me trouxe a seguinte conclusão. Eu mandei aqui para ele o que significam esses erros no meu deploy, aí eu coloquei aqui os erros. No caso, tem até mais erros aqui, não veio tudo não. Mas, basicamente, ele está falando que tem, enfim, algumas coisas aqui. E pediu para a gente fazer o seguinte. Você vai na Vercel, Settings General. Então, eu vou copiar isso aqui. Esse é o nosso primeiro deploy. Não é comum isso acontecer, mas pode acontecer. Então, se tiver dado erro, você copia o erro e joga na inteligência artificial, que ela vai te passar qual que é a configuração correta. Vou voltar aqui para Go to Project, porque nós voltamos aqui para Vercel. E o caminho é Settings General. Então, vamos aqui, ó. Aqui embaixo, na Vercel, você vai vir aqui embaixo em Settings General, tá aqui mesmo, Install Command. Como eu não achei essa opção, então é mais fácil fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, ele me deu uma segunda opção, que é atualizar o package JSON. Onde que eu acho esse package JSON, Robson? Então ele deu aqui um código. Se você prefere manter o comando padrão, adicione uma instrução para o npm read sozinho. No seu arquivo, adicione o edit as overrides. É muito simples. Sempre que você precisar fazer alguma edição do código, ele vai estar justamente aqui, ó. Então eu tenho que achar o arquivo package JSON. Está justamente no meu GitHub. Então, eu tenho que atualizar o arquivo overwrite it. Ah, não estou sabendo, tá difícil. Ah, tá difícil? Copia tudo. O C, Gemini aqui, ó. Adicione o ajuste. Então, eu vou colocar meu código aqui e pedir o seguinte. Adicione o ajuste no overrides ao meu código e me retorne com ele pronto. Então, eu vou colocar aqui para ele poder trazer para a gente o código já pronto. Fica mais fácil, na verdade. Ele fez aqui as atualizações. Vou copiar, voltar no meu arquivo, Ctrl A para selecionar tudo.
tira até apagar. Eu tenho que editar, então eu vou clicar aqui no lapisinho, vou fazer a edição, Ctrl V. Depois de pronto, Comic Changes. Não precisa fazer update, pode manter o mesmo nome mesmo. Então, Comic Changes. Que no caso ele tem que manter o arquivo exatamente como ele estava, com o mesmo nome, etc. Com isso feito, atualiza isso aqui. A própria Vercel vai fazer, no caso, ela reconhece quando você faz alguma alteração, então ele já sabe que isso aconteceu. Vamos então fazer o nosso deploy novamente. Vamos vir aqui em Deployments, vai ter alguns deploys aqui, tá vendo? Ele já tá inclusive fazendo um novo deploy aqui pra gente. Então vamos aguardar isso aí. E o interessante é que com esse simples ajuste já conseguimos resolver. Para você ter certeza que o seu deploy deu certo, ele tem que aparecer aqui como Ready. É isso aí, galera. Olha o foguete. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em Overview, para voltar aqui. Preciso ter certeza que eu estou no meu projeto certo, então essa informação vai ficar aqui em cima pra gente. Ele aparece inclusive uma tela de mensagem aqui. Tem então aqui ó, os domínios, que seria justamente o meu link da Vercel. Eu vou clicar aqui, que ele vai abrir para mim o meu arquivo com o deploy feito corretamente. E aí, tá vendo que aqui do lado apareceu esse instalar? Esse instalar aqui significa que nós agora conseguimos fazer de fato a instalação do nosso PWA. Vou clicar aqui, por exemplo, ó, aí ele vai colocar aqui para instalar o app. De fato, o nosso favicon não funcionou, tanto é que ele colocou um favicon fake aqui em cima, uma estrelinha bizarríssima. Então, quando eu venho aqui, ó, tá, essa estrelinha não é isso, no caso, o ideal é que fosse justamente o nosso ícone, mas depois a gente consegue alterar lá também, é só pedir para o Antigravity fazer isso, tá? Beleza, para instalar, vou clicar aqui em instalar, vou instalar aqui no meu computador só para a gente ver, ele já tem instalado, no caso, ele trouxe aqui para a gente um arquivo PWA, eu acho bem interessante, agora nós conseguimos utilizar. Mas, para a gente fazer a verificação real, oficial disso, a gente precisa fazer isso no celular. Inclusive, eu vou mandar para um amigo meu testar no iPhone dele. E depois eu vou verificar se deu certo lá no iPhone dele. Porque o importante é que você consiga ter justamente esse PWA no seu celular. E agora, vamos mudar então o nosso SVG. Eu poderia já ter feito isso desde o começo, eu poderia. Mas como eu pulei essa etapa, vamos fazer o seguinte. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Eu vou clicar aqui ó, em abrir com, vou abrir com bloco de notas, ou algum editor, inclusive o próprio Antigravity você também consegue abrir. Porque nós precisamos das informações que estão aqui dentro. A partir de SVG, copio isso aqui e vou até lá embaixo, vou até o final, porque nesse caso esse aqui é um ícone até bem grande. Eu vou copiar tudo isso aqui, vou até aqui embaixo do SVG e vou copiar isso. Eu preciso desse código aqui, que seria o código do meu SVG, tem que ser um SVG mesmo, tá gente? Não é só uma imagem convertida em SVG não. E tem que ser um SVG por conta das curvas. E aí, eu tenho aqui duas opções. A primeira delas seria justamente colocar diretamente no meu GitHub, que eu vou vir aqui, ó, por exemplo. Clico aqui em ícone SVG, que está na minha pasta public. Clico aqui em editar. Nesse caso, eu tenho um arquivo que ele já está aqui configurado da forma correta. Porque, por exemplo, quando eu venho aqui no meu arquivo original, eu já vou fazer uma aula só falando sobre como que você altera aí a questão dos ícones no seu aplicativo, você tem um texto correto. Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, aqui ele tem todas as informações. Vou apagar isso aqui, tal, que estava aqui antes, e vou clicar em Comic Changes, nome original mesmo, Comic Changes. Que no caso ele faz a alteração pra gente, tá? Beleza, depois corretamente feito, temos então aqui o nosso link. Bom, ele tá um pouco lento, porque eu estou fazendo o espelhamento da minha tela. Vou então clicar aqui no meu aplicativo, e é importante que ele apareça para mim a opção de fazer aí essa instalação. No caso, ele vai dar a opção de adicionar a tela inicial, que no caso você instala o aplicativo. Quando eu venho aqui na minha gaveta de aplicativos, ele aparece aqui para mim. Ele aparece como um aplicativo para mim. Isso significa que ele já é um aplicativo PWA funcional. Tá vendo? Da hora, né? Fala a verdade. O que você achou dessa aula? Você gostou? Se você tiver gostado dessa aula, comenta aqui embaixo. Olha o foguete. Comenta o que você achou. Se você tiver ficado com dúvidas também, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima aula aí. Olha o foguete!